Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tá na Rede deste domingo de eleição. Espero que você tenha tido direito, dever e tenha ficado à vontade para exercer o seu dever, direito cívico de definir o nosso futuro comandante na política brasileira. Mas futebol e política são temas polêmicos. Depois da política vem o futebol. E com o futebol vem um convidado que quebrou um tabu de 13, 14 anos de dar um título ao Clube Náutico Capibaribe. Ele foi o comandante do futebol. Ele não fica brincando dizendo que não entende futebol. O presidente fala que não entende, que joga para o Diógenes tocar a peteca. Então trouxemos o vice-presidente de futebol do Náutico, o vice-presidente executivo, para conversar com a gente hoje. Quem vai bater um papo com ele aqui no programa é Marcos Leandro, o torcedor, o Marcon, se entende? Marcon Leandro, né, o torcedor argentino do Boca. A gente tem que aguentar ele como torcedor da Argentina, depois tem que aguentar ele como torcedor do Boca. Não sabe ele o que espera na Arena Palmeiras. E o nosso querido Júnior Medrado também com a gente, os dois vieram de azul pela democracia brasileira, estão aqui presentes também. Tudo bem, Marco? Boa noite. Boa noite, Léo. Tranquilo, tudo certinho. Júnior, Diógenes. A semana foi boa, né? Com a vitória do Boca dentro do Palmeiras. Mas pena que o River perdeu, né? Porque afinal Boca e River merecia, né? Mas acho que vai dar Grêmio e Boca. Vai dar Grêmio e Boca. Você vai rasgar o Boca. Júnior, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite Diógenes, boa noite Marcos Leandro, boa noite para o nosso telespectador. Oportunidade boa, Léo, para a gente saber de coisas interessantes aí, para o Diógenes passar para a gente, né? Ele tem uma história muito bonita, saiu lá de São Bento do Una para dirigir o Náutico, vai falar para a gente e vai dizer algumas coisas boas aí sobre o amistoso do Náutico, a reinauguração dos aflitos em dezembro. Diógenes Braga, 2018, título estadual, 3 fases passadas, ultrapassadas na Copa do Brasil. Começou com uma decisão para ver se disputava a Copa do Nordeste. E disputou, foi primeiro colocado na fase de classificação do Campeonato Estadual e ganhou um título depois de mata-matas. 4 mata-matas. Foram 7 vitórias em mata-matas ao todo no primeiro trimestre. Depois teve a Série C e o Náutico chegou na porta, mas não conseguiu subir para a Série B. A sensação que você tem, resumindo 2018, é de um ano frustrante ou gratificante? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Marco, Júnior. Boa noite, espectadores. É de um ano em que o saldo ele é positivo, né? O futebol fala que é caixinha de surpresas, né? É nova frase, pode criar. É por isso que eu estou dizendo, o futebol fala-se que é a caixinha de surpresa. Então, o grande objetivo sempre foi colocado e a gente não mudou o discurso. Era o acesso à Série B. E ele acabou não vindo, chegou muito próximo, mas o curioso é que dentro do cenário que se apresentava no começo do ano, vencer o Pernambucano era muito improvável, né? Nós disputamos contra um time que tinha 17 vezes mais a folha deles era 17 vezes maior que a nossa. Você está se referindo ao esporte? Sim. E nós vencemos o campeonato, inclusive no único jogo com esse campeonato nós tivemos o segundo placar mais dilatado, né? Vencemos por 3-0, o placar mais dilatado foi contra o Salgueiro, vencemos de 4-0 e conseguimos ganhar o Pernambucano. E na verdade, quando a gente analisa a forma, você citou o presidente Edno, a forma como a gente analisa o clube, ela é contextual, a gente não analisa um departamento isolado. Então, eu não posso olhar o futebol só como futebol, eu sou vice-presidente executivo, acumulo a vice-presidência de futebol, mas eu preciso, juntamente com o presidente, enxergar o clube como um todo. E a gestão ela tem 3 pilares, que é o resgate da autoestima do torcedor, o resgate da credibilidade do clube no mercado e o resgate da competitividade. Então, um título no Pernambucano, quebrando esse jejum,
ele no mínimo 2 desses aspectos ele traz, ele resgata a autoestima e ele resgata a competitividade do clube, né? A questão da credibilidade no mercado é realmente uma situação da política administrativa, financeira, que se tem à frente do clube ao passar do tempo. A credibilidade você ganha e perde de acordo com a tua gestão. Mas de forma que é inegável que esse título ele coloca o ano num saldo positivo. Diante de tudo isso, Diógenes, que você falou, como você pegou o clube, né, no início do ano e como o Náutico se encontra hoje, você acha que para 2019, eu estou certo em dizer que o Náutico é um dos favoritos ao título do Pernambucano, ao bicampeonato, por tudo que fez esse ano, que cresceu esse ano? Veja, o Santa Cruz ele foi campeão pernambucano, está numa Série D, né? O Sport, quando estava na Série B e o Santa na Série A, foi campeão. E nós fomos esses campeões. Nós somos campeões estando na Série C, num dos momentos mais dramáticos da história do clube. Você não tem nunca como descartar Santa Cruz, Sport e o Náutico como favoritos ao título. Tivemos em outros anos aí os clubes do interior chegando forte. O próprio Central esse ano chegou em condições de vencer, né? Foi um duelo muito apertado lá, foi 0-0, um jogo que a gente foi para segurar o ímpeto do Central, conseguimos segurar o ímpeto e decidimos na arena. Mas o Salgueiro teve anos consecutivos em condições de vencer o campeonato. Então você tem os clubes do interior numa condição sempre de algum despontar ali. Mas veja os 3 clubes como favoritos, a camisa pesa demais. Você num clássico, você pode ter a vantagem que for no aspecto técnico ou no aspecto financeiro de custo do elenco, mas a camisa pesa demais, ela iguala muito o jogo, né? Então o futebol hoje ele não se restringe à qualidade. O aspecto físico teve importância, depois cresceu o aspecto tático, e eu acho que esse é um momento onde o aspecto psicológico, é um momento do futebol onde o aspecto psicológico pesa muito. Então, o clássico, ele dá aquela injeção em que você tira do atleta mais que os 100% que ele pode dar, é por isso o jogo se nivela. Ô Diógenes, eu não tive a oportunidade de falar contigo depois do Bragantino, mas assim, a entrevista que você deu logo após aquela frustração, né, do não acesso do Náutico, foi de uma entrevista onde a gente sentiu a dor do resultado que não veio e a classificação, mas o Alvirrubro ficou já com vontade de começar 2019 por acreditar no projeto, acreditar no trabalho, que foi para mim muito bom, faltou só realmente a cereja do bolo, que foi o acesso. Mas vocês sabem que agora para 2019 a cobrança vai ser maior, vocês estão conscientes disso, pelo nível que vocês colocaram esse ano? Sem nenhuma demagogia. Quem tiver à frente de um clube como o Náutico tem que estar preparado para a cobrança. É normal. E quer que eu seja franco, eu acho muito bom que a expectativa seja de cobrar mais. Significa dizer que o clube cresceu. O ruim era se dissesse, não, a gente não pode cobrar porque o clube está numa situação pior. Não, a gente quer que o clube, que realmente a cobrança aumente. E a gente vai trabalhar para atender essa expectativa. Né? Trabalhar bastante para isso, mas a gente está muito confiante no ano de 2019. Os desafios são muito grandes, mas é aquela história, a questão financeira, a Série C, de não ter as cotas de televisão, que pelo sistema do futebol brasileiro se tornou o principal aporte financeiro, o que é errado. Na minha visão, eu entendo que se o futebol ele dependesse mais apenas do dentro de campo, diretamente do torcedor, em que você tivesse a presença de estádio e desse ao clube uma liberdade maior de trabalhar a sua receita, seria melhor. Hoje a dependência da televisão é muito grande e a gente não vai ter cota de televisão de campeonato brasileiro, né? Vamos brigar pelas cotas aí. Tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, mas assim, essas dificuldades nós passamos ao longo de 2018. Nós vamos vivê-las em 2019, mas já tendo a noção do que a gente vai enfrentar. Isso nos dá uma confiança grande. Nesse momento, a grande atenção minha e do presidente é realmente de finalizar esse ano tocando o clube de uma forma consistente, para que a gente chegue na reapresentação, a gente inicie a pré-temporada de 2019 com o clube estruturado.
vai estar difícil, vai. Mas a gente entrar numa situação de ter um clube administrado, e apesar das dificuldades, você está num cenário de lucidez dentro do clube, ou você entrar numa situação de você apagar todos os incêndios que se acumularam ao longo desse tempo sem futebol. Você, na verdade, você tem vários fatores que fazem de 2019 um ano de melhor expectativa em relação a 2018. Parte financeira, você começou do zero, reduziu a folha, botou um bocado de gente para fora, consequentemente problemas trabalhistas iriam acontecer ao longo dessa gestão do primeiro ano. Você, esse ano, parte com 4 a 5 milhões de receita. Né? Você não tinha elenco, hoje você tem um elenco, daqui a pouco eu vou repassar os jogadores que você já tem, já está renovando, cerca de entre 23 e 30 jogadores para o ano de 2019. Essa disparidade, se o Sport cai para a Série B, o Sport deixa de ter 17 vezes mais o orçamento em relação ao próprio Náutico. Orçamento não, preço da folha. Orçamento tinha bem mais, 17. O comparativo da folha salarial do Sport e a folha salarial do Náutico, ele cai, esse comparativo ele cai bastante, essa diferença ela cai bastante. Então você tem vários fatores, você já sabe como é. Imagine o que é você começar a administrar um clube sem, embora você tenha tido a experiência no ano anterior de estar dentro, mas uma coisa você está dentro, outra coisa você está à frente, com a caneta na mão para decidir. Você já sabe como funciona, né? Você já tem o reconhecimento do trabalho por parte da torcida, consequentemente também a cobrança vem aliada, como foi colocado aqui, né? Que a cobrança ia ser maior, porque esperam mais de você. Então, porque o que te deixa desconfortável para dizer que 2019 vai ser melhor do que 2018? Léo, tudo que você colocou é fato. Mas assim, aí você incorre no risco que é de você errar a mão na tua confiança do processo. Quer ver jogar tudo isso fora? É a gente dizer, pô, vai ser legal, eu vou aumentar a folha, ter um time melhor e você se atrapalhar financeiramente. Jogou tudo fora. Então, nós vamos ter os desafios de buscar receitas, porque o cenário, por mais que ele tenha melhorado, ele ainda não é favorável. E, afora isso, a gente conter... Você já não tem hoje, no seu orçamento, uma receita maior do que a despesa? Pelo menos tem 2 milhões para começar, né? Tem 1,5 milhão da Copa do Nordeste e meio milhão da Copa do Brasil. Só o Pernambuco são 2 milhões. Mas maior do que 2 milhões não, O Pernambuco presidente não. falou, Evandro falou, é 1 milhão na luva, na mão e o outro entregue depois. Vamos cobrar, Evandro. Evandro tá faltando pra gente, Pode viu? cobrar. Tá faltando pra gente. Ele disse mais, ele disse o seguinte, atenção, presidente, eu estou repassando o que o senhor disse, está gravado. Ele disse mais, que os clubes do interior não recebiam dinheiro nenhum. Isso é verba do campeonato vindo da televisão. A cota dos clubes da capital, todo mundo sabe, é 1 milhão e pouquinho. Ele falou que eram 2 milhões. 2018 um pago foi na 1 milhão. hora. 2018. Ele falou que era 1 milhão pago na mão e mais 1 milhão. Pode cobrar dele. Porque, inclusive, se os clubes do interior... Rapaz, amanhã a federação abre, acho que 2 da tarde. Pode ir lá. Vamos lá. Pode ir lá, porque eu tenho a gravação, inclusive. E ele disse mais, não tinha verba para a televisão, não paga verba para os clubes do interior. A federação recebe 1 milhão, complementa esse 1 milhão e repassa 200 mil reais para cada clube do interior. Palavras do presidente Evandro Carvalho. Então eu parto do princípio que você tem mais dinheiro para receber, do campeonato estadual com 2 milhões. Copa do Brasil, quanto? Acabou de aparecer mais 1 milhão no orçamento do Náutico. Quanto da Copa do Brasil na primeira fase? 600. 600 mil. Só? Se você quiser me dizer que falou com alguém da CBF aumentou, acho ótimo. Copa do Nordeste é 1,5, né, Diogo? E a Copa do Brasil? Copa do Nordeste 1,5. Copa do Nordeste? 1.400. 1.400. Pronto, fechou 4 milhões aqui. Na minha conta, na sua 3. Tá faltando 1 milhão da federação. Ô, Léo, quando você fala de 2018, você fala de todo o sucesso que o Náutico teve, passando 3 fases da Copa do Brasil, passando no Campeonato Pernambucano a todas as fases até o título. A gente arrecadou na... Quando o Diógenes fala, eu sinto que ele tem um pouco de cuidado, porque pode ser que o Náutico, por exemplo, não passe a primeira fase da Copa do Brasil e não vai ter essa receita. Não, esse dinheiro, essa primeira fase, você recebe pela... Que é o seguinte, quando você recebe pela participação na fase seguinte. Então, a primeira cota de Copa do Brasil, você recebe para participar da primeira fase. Perfeito. Mas ele não pode contar, por exemplo, com a receita que ele teve na segunda, na terceira e na quarta fase. Não, mas no ano passado ele teve que fazer 5 milhões passando essas fases e entrando na Copa do Nordeste. Agora ele já parte do princípio que já tem a verba da Copa do Nordeste, que ele está classificado. Isso. Ele recebe os 600 mil e vai brigar com o Evandro para receber esse 2 milhão aí. E sumiu. A grande diferença é a Copa do Nordeste, onde a gente, ano passado, a cota era 750 mil. E a gente tinha recebido 250 já em 2017, que quando a gente confirmou a participação, a gente utilizou isso para pagamento
de folha. Então, quando a gente passou do Itabaiana, na verdade, a gente garantiu R$500 mil, esse ano é 1.400. Essa é uma grande diferença. A informação que você passa em relação à cota do Campeonato Pernambucano é nova, completamente nova, a gente vai buscar, espero que seja verdade. E em relação a... Se não é, a mentira é dele, que fique bem claro, tá? Em relação à Copa do Brasil, aí é a questão de você avançar, né? Nós captamos mais de R$4 milhões esse ano e foi muito importante. Lembrando que quando você coloca aí, está tudo muito bem, muito bonito, mas a gente tem os impostos que incidem, que são normais, da incisão que a gente paga em cima disso, a gente ainda tem uma parte que fica bloqueada dentro da Justiça do Trabalho. Então, na verdade, quando você coloca isso, já faz a conta, não, a torcedor já faz. 4 milhões dividido por 12 meses, dá, porra, uma folha de... E não é assim. Você tem vários outros departamentos e desse dinheiro, eu te digo, de cara, fica pertinho de 40% retido. Fora. Vamos falar do time. A gente conversou muito até agora com o vice-presidente executivo do Náutico. Vamos falar do vice-presidente de futebol do Náutico. A montagem desse time para 2019. Já tem contrato com o Náutico. O goleiro Bruno, o Jefferson vai voltar também, né? É possível. Está lá, não tem nenhuma manifestação do Atlético de Goiás, nem de outro clube, mas é um goleiro que abriu muito mercado. Na minha opinião, o melhor goleiro da Série B nesse momento. Melhor da Série B, entende? Na minha opinião, sim. Bruno, Sérgio, Joás, Rafael Ribeiro, Camutanga 100%, certeza? Tá. Tá, né? Então tira a interrogação que eu botei. Eu vi aqui, por isso que eu perguntei. Já foi de propósito. Assis, Gabriel Araújo, Jimenez, Falou o Suelton? O Suelton está em outro departamento. Não, tá vem mais na frente. Está desemprestado. Vem mais na frente. Jonathan, Josa, Tarcísio, Odilávio, Rafael Assis, Rafael Oliveira. Eles são do Náutico. Emprestados. Aí eu falei Jefferson já antecipando, o Sueliton, do Red Bull. Aí vem Jobson, também do Red Bull. O Luiz Henrique, que está no Bahia. Robinho, Goiás. O Wallace Pernambucano, Brasil. Luiz Henrique e Robinho. Boas perspectivas de negociação. E eu perguntava a você recentemente em uma entrevista para a CBN, se era 3,5 milhões, você confirmava esse valor. Eu disse, mas se chegar com 3, eu disse, tu quer? Ele vai depreciar quanto é que por quanto vende? Não, né? O preço parte de 3,5. Ele está querendo dar onde negociador do Goiás aqui já, rapaz? Por que não aumenta, né? Por que não aumenta para 4? O Gilson Marcos ficou rico assim, vai que eu deixo também a empresa e vai ser empresário de futebol. Comigo não. Luiz Henrique e Robinho, então, eles tendem mais a ficar no Bahia e no Goiás ou voltar? Veja, não tem como a gente posicionar agora os clubes, o empréstimo, os empréstimos foram feitos com valor estipulado. Então, o Goiás e o Bahia, evidentemente, não tem que se manifestar agora. Se fosse o Náutico nessa situação, eu estaria na mesma situação. Não precisa se manifestar. Eles estão observando os jogadores ao longo do empréstimo e ao final do empréstimo eles se manifestam. O que a gente percebe é o seguinte, Robinho tem ganho espaço, ele não... Luiz Henrique iniciou melhor no Bahia que Robinho no Goiás. Mas aí aconteceram assim, o nível de competitividade do Bahia na Série A é maior do que o do Goiás. E aí alguns jogadores do Bahia acabaram ganhando espaço e dificultaram essa disputa de espaço para Luiz Henrique. Ele está treinando muito bem, tem sido relacionado, mas ainda não entrou em campo. Não jogou ainda nem. Então é uma negociação que, se tiver de acontecer, pelo menos até o momento, a gente vai para as últimas 8 rodadas do campeonato da Série A. Até o momento é uma negociação que, se acontecer, deve acontecer pelo desempenho dele no dia a dia. Robinho não. Robinho iniciou mais tímido, evoluiu nos treinamentos. O reserva imediato para a posição era o Maranhão, que é um jogador já rodado, que é do Fluminense, teve na Chapecoense e tudo mais. Robinho passou à frente. Eles falam muito lá que é o substituto do Carlos Eduardo, né? Pelo perfil Veja, do jogo, né? Eles buscaram Robinho já nessa situação. Na negociação, ele já foi em cima disso. E um dos motivos de Robinho ir para lá é que ele não foi. Nós tivemos inúmeros clubes procurando Robinho, inclusive de Série A. E o motivo dele ir para lá é que Robinho foi mapeado pelo Goiás para preencher uma lacuna de elenco. Ele não foi para fazer um restante de campeonato, para tentar ajudar o time. Não. As características dele combinam com o que exatamente. E ele entra bem em todo jogo. Todo jogo fez gol contra o Juventude. Robinho é muito bom jogador. Robinho é um atacante que é rápido, é veloz, tem jogada individual, faz gol. Neymar. Ele é mais forte que Neymar. Deixa eu só pegar um gancho do elenco, da formação do elenco. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas fica à vontade.
todas as conversas e, assim, todos os assuntos que eu vejo discutido em relação ao elenco do Náutico para 2019, tem um esforço muito grande da diretoria em manter, né, algumas peças que realmente foram destaques esse ano. Acho que 60% a 70% do grupo está mantido aí. Sim. A minha pergunta é, o nível que foi disputado a Série C esse ano e o futebol que o Náutico jogou esse ano, para você é suficiente para subir no ano que vem? Será que se o Náutico repetir o que fez esse ano, no ano que vem, ele sobe? Porque a sensação que eu tenho na manutenção do elenco é essa: vamos manter, porque se a gente mantiver esse elenco, a gente vai subir no ano que vem. Será que não era melhor, sei lá, renovar com 17, 18 e o ano que vem a gente adicionar alguns jogadores desse grupo? Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai ficar no ar essa pergunta, como também vai ficar no ar, você já insinuou uma mentira entre Evandro e a nossa pessoa, vai ter outra, porque ele explicou por que o regulamento do campeonato não pôde ser modificado, e a culpa, segundo o presidente, é dos clubes. Falaremos sobre isso no próximo bloco. Voltaremos.